Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. A mensagem tem o título hoje, As Bodas do Filho do Rei. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 22. Eu vou ler com os irmãos primeiro essa porção, do versículo 1 ao 14, tá? Depois a gente começa a compartilhar. Mateus 22, 1, fala assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola é muito conhecida dos irmãos. E ela vem dentro, ela está no capítulo 22, ela vem dentro de um contexto onde o Senhor está conversando com os anciãos, os mestres, e o Senhor vinha de uma linha de respostas que ele vinha dando. E aqui, no capítulo 21 e no 22, o Senhor falou 3 parábolas. No 21, 28 a 32, ele falou da parábola dos 2 filhos. No capítulo 21, do 33 a 46, ele fala da parábola da vinha. E aqui agora, do 22, de 1 a 14, ele fala da parábola das bodas. São 3 parábolas que o Senhor vem desenvolvendo. Dentro de um contexto, numa linha de raciocínio que o Senhor estava transmitindo um ensinamento. A parábola dos 2 filhos revela que a filiação foi dada à nação de Israel, e que foi dada para Israel, foi tirada. Essa filiação que Deus tinha dado para a nação de Israel foi tirada e dada para a igreja. É isso que você vê na parábola dos 2 filhos. A parábola da vinha indica que o reino de Deus seria tirado da nação de Israel e dado para a igreja. Então, se você olha a parábola dos 2 filhos e a parábola das vinhas, são parábolas paralelas. Elas são paralelas. Ou seja, se você não tem a filiação, você não participa do reino. É simples. A filiação e o reino, eles andam juntos. Andam juntas. A parábola de Mateus 21, da vinha, ela se refere lá no Velho Testamento, na época que havia o reino de Deus. E a parábola do 22 refere-se ao Novo Testamento, essa que a gente acabou de ler, no qual há o reino dos céus, onde rei é Deus e o filho é Cristo. Então, na parábola da vinha, o enfoque principal que o Senhor quer transmitir ali é o trabalho sob a lei. E na parábola das bodas, o enfoque principal que o Senhor quer transmitir ali é o desfrute sob a graça. Uma, em parábola, que é a vinha, ele enfatiza o trabalhar. Não é isso? Manda os trabalhadores, arrenda ela, com o intuito de depois vir colher os frutos e tal.
Ali é uma figura, a vinha como figura da nação de Israel. O foco do Senhor ali é o trabalhar debaixo da lei. Já agora, nessa que a gente acabou de ler, o foco não é o trabalhar, é o desfrute, debaixo da graça. Ninguém participa das bodas com o intuito de trabalhar. Bodas não é de trabalho, bodas é de desfrute. Então você vê o contraste entre as duas parábolas. Hoje, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos trabalhando, nós estamos desfrutando. O versículo 2 aí, da porção que a gente leu, 22, Mateus 22, versículo 3 e 4, fala assim: Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Os convidados aqui, irmãos, eram os judeus. Foram os primeiros convidados pelo Senhor. Esses servos são os apóstolos que o Senhor levantou ao longo dos tempos para convidar, para anunciar esse evangelho para a nação de Israel. E esses bois e cevados que já foram abatidos é a figura de Cristo, que já havia sido morto, pronto para ser desfrutado. Onde ele foi morto? No 21:39, quando ele agarra o filho do homem, leva para fora da vinha e ali ele é morto. Então aqui Cristo já está pronto para ser desfrutado. Nós vemos aí no versículo 5 e no 6 que o convite foi feito. Eles, porém, não se importaram. Um foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, cada um foi cuidar da sua vida. Largou o convite, despreza isso para lá. Mas teve outros que foram piores, agarrou os servos e mataram. Ninguém se importou. Pelo contrário, teve uns ainda que mataram os servos de Deus. Isso, no versículo 7, você vê que o Senhor fica irado e fala assim, que enviando as suas tropas. Nós sabemos, irmãos leram aí durante essa semana, isso foi cumprido com o imperador, com o general Tito, Império Romano, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém. Jesus havia dito, não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso foi cumprido. Mas interessante que aqui fala que esse rei ficou irado. Quem que ele enviou? As suas. Ele enviou as suas tropas. E nós sabemos aqui que esse rei é o Senhor. Isso mostra que todos os exércitos da terra pertencem a Deus. Inclusive o Império Romano daquela época, inclusive hoje. Tudo que tem na terra dos exércitos pertence a Deus. Você percebe que está tudo debaixo do governo de Deus? Não tem nenhuma guerra acontecendo aí que Deus não esteja no controle. É tudo dele. Tudo pertence a ele. Tudo é de Deus e está debaixo do seu governo. E aqui o Senhor destruiu. Destruiu toda aquela situação. E aí no versículo 8, né, disse aos servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Pelo fato do judeu ter rejeitado isso, o Senhor se voltou para você. Graças a Deus que eles não eram dignos. Porque aí o Senhor se voltou para nós, os gentios. Aí o Senhor no 9 fala assim, ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quanto encontrardes. Aí entra você e eu na história. Um dia você foi encontrado nas encruzilhadas dos caminhos, por aí. Você estava por aí. O Senhor te encontrou. E aí a sala ficou repleta. Isso mostra, irmãos, que o evangelho é pregado há muito tempo já. E ele não vai parar de ser pregado. E muitos serão alcançados com esse evangelho. Nós não temos dúvida disso. Se ninguém falar, as próprias pedras clamarão. Isso é fato. Só que aí no versículo 11, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Foram chamados
atenderam o chamado, ouviram o chamado, atenderam o chamado, foram para as bodas. Aí quem que entrou? O rei. E ele nota ali um homem que não tinha veste nupcial. Certamente esse homem era um salvo, porque ele ouviu o chamado e atendeu. Ele era um salvo. Como é que alguém pode atender o chamado de Deus se não for salvo? Uma vez que você atende o chamado, você é um salvo. Mas apesar dele ser um salvo, apesar dele ter atendido o chamado, ele não tinha uma coisa essencial para estar ali, que era as vestes. E é isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Essas vestes, os irmãos leram isso aí durante a semana toda, e eu quero tentar extrair um pouco mais disso, porque isso tem que ser prático. Elas são tipificadas lá em Salmo 45. E também Apocalipse 19. Lá em Salmo 45, versículo 13 e 14, diz, né? Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Olha só, a roupa de ouro é a justificação de Cristo. Mas a roupa bordada é a santificação realizada pelo Espírito. Como é que ela é conduzida perante o rei? Em roupagens bordadas. Quando você vai em Apocalipse 19, versículo 7 e 8, fala assim: alegremos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Essa justiça é aquela de Mateus 5:20, que fala assim: porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais podereis entrar no reino dos céus. O que é essa justiça? Por um lado, ela é Cristo. Claro, isso é fato. Cristo é a minha justiça. André, eu não tenho justiça própria. Por um lado, Cristo é a minha justiça. Mas isso é o aspecto objetivo. E agora no dia a dia? Ou seja, Cristo é a minha primeira veste. E agora o bordar, que é a minha segunda veste. Isso, sabe quando isso está acontecendo? Agora. Nessa era, nesse tempo. É agora que a sua veste precisa ser preparada. Porque logo, logo nós vamos estar lá na festa. Logo, logo o Senhor vai entrar. E ele vai olhar para você e para mim. E eu não quero que ele fale: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Eu preciso estar bem vestido naquele dia. E essa veste, esse linho finíssimo, puro, resplandecente, são os atos de justiça de cada um de nós. Isso é resultado de quê? Da intimidade, da comunhão com Deus. Não é eu bater no peito e sair fazendo obra, não. Não é isso, não. Paulo tinha medo de ter pregado a muitos, ele mesmo fosse desqualificado. Não é isso, não. Isso é o transformar do Espírito no dia a dia, no meu interior. Isso é o transbordar é o bordar dessas vestes. Esse homem recebeu Cristo, ele foi atender o chamado, recebeu Cristo de forma objetiva, mas não tinha Cristo no seu dia a dia. Essa veste nupcial demonstra a nossa qualificação para participar das bodas. Aqui no Novo Testamento, você vê pelo menos essas duas vezes, Mateus 22 e Apocalipse 19, a questão das vestes, a questão do bordar dessa roupa. Por isso que Mateus 5:20 fala que se essa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais podereis entrar no reino dos céus. Não é o reino de Deus, mas é no reino dos céus. Ou seja, essa justiça elevada nos qualifica a participar da manifestação do reino, que vai acontecer muito em breve. Nós hoje, então, irmãos, temos duas vestes. A primeira, que nos qualificou para a salvação, que é Cristo, a nossa justiça, que me tornou limpo diante de Deus. Mas agora nós temos a segunda veste, que é a expressão dessa vida, a expressão desse Cristo. Por isso nós precisamos expressá-lo, manifestar esse Cristo. E aqui entra uma coisa chamada testemunho. O seu testemunho de vida. Como você é na vida aí fora. Como eu sou aí na segunda-feira, na terça. Como é que eu sou no casamento, na empresa? Como é que eu trato os empregados? Como é que eu trato o patrão? Como é que eu trato a esposa, o marido, os filhos? Como é que eu sou? É aí, irmãos. É simples essa questão, mas ela determina a nossa roupa lá na frente. Se eu sou carnal, não tem atos de justiça. Tem carne. Isso vai queimar tudo. Agora, se eu sou espiritual, tem linho finíssimo. É resplandecente e puro. O Senhor vai olhar para mim e falar, você está vestido adequadamente. E aqui nós não estamos falando de salvação. Não é salvação. É galardão. Não é de eternidade. É de reino. É um período. É de um período onde o Senhor vai te galardoar. Vai te recompensar pelo preço que você paga hoje. Vai te recompensar por buscar o Senhor. Vai te recompensar por se santificar, por ler a palavra, por se consagrar, por pagar esse preço. O Senhor vai te recompensar por isso. Tanto a parábola das vinhas, da vinha, quanto essa parábola das bodas mostram o rigor do Senhor na hora de tratar. O rigor que ele vai usar para tratar com o judeu debaixo da lei e o rigor com que ele irá usar com seus filhos que está debaixo da graça. E isso é negligenciado por muitos filhos de Deus. Ah, eu estou na época da graça. É sim, é ótimo. Mas ele vai levar isso mais a sério então. Pelo fato mesmo da gente viver na graça. Ele vai falar, mas eu te dei tudo, meu filho. E você ainda chegou aqui sem veste? Eu te dei o Espírito. Eu te dei a revelação da palavra. Eu te dei tudo. E você chegou aqui sem roupa? Você não está vestido? Para nós entrarmos na festa, nós precisamos da segunda roupa. A exigência dessa segunda roupa são rigorosas. Não é só uma questão de guardar uns mandamentos, vou guardar umas regras, não é isso não. Não é uma questão de fazer umas coisas, é uma questão de viver. Ah, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar por você, eu vou visitar, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer... Você pode fazer tudo isso, chegar lá diante dele, está sem roupa. Não é isso. É de viver. Não é de fazer. Guarda bem isso. Esse Cristo que está dentro de você, vive ou não vive? Governa você ou não? Ou nós somos carnais? Quem olha para nós vê o incrédulo e vê a nós mesmos é a mesma coisa. Vê o André e vê um ímpio é a mesma coisa? Ou percebe algo? Irmãos, nós temos que considerar isso diante de Deus. Não leva a vida na flauta, não. Não leva a vida numa boa, não. Leva a vida com seriedade, porque Deus te deu tudo. Ele te deu a graça, a vida, o Espírito. Eu tenho tudo para bordar essa veste agora. É fácil falar assim, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. É lindo. A gente fala isso assim, né? Mas é isso mesmo. E na hora da prova? Isso é real? Ou é teoria? Ou são versículos jogados? Não tem problema na nossa salvação. Ela está garantida, perfeita, segura.
Mas na roupa do dia a dia, como é que está? Qual é a nossa situação diante do trono de julgamento de Cristo? Será que nós vamos estar qualificados para entrar? E eu não falo isso para amedrontar ninguém, tá? Longe disso. É para pensar somente. Fala, Senhor, como eu estou levando a vida cristã hoje? Como eu preciso, irmãos, da misericórdia do Senhor, sabe? Preciso levar isso a sério. E o Senhor perguntou no versículo 12, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele argumentou? Ele falou assim, senhor, mas peraí, o senhor não me falou isso, eu não sabia daquilo, não, mas eu fiz. O que ele fez? Mudo. Não tem o que falar diante de Deus. Ele emudeceu, porque nós não teremos desculpas naquele dia. Eu não tenho argumento naquele dia. Eu não vou ter o que falar se eu tiver dessa forma. O tempo é agora. Agora é a hora de trabalhar essa vida em nós. Deixa crescer, deixa Cristo crescer, deixa Cristo me transformar. E aí o Senhor fala aos serventes, né, que são os anjos. Amarrai o pés e mão e lançai para fora nas trevas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser lançado nas trevas aqui, irmãos, não é perecer. Não é morrer, não é eternamente, não é isso não. É apenas dispensacionalmente. É só um período. Só. É só um dia. É só um dia. Por não ter vivido uma vida adequada. Eu perco a capacidade dessa roupa estar bordada. Eu estou falando isso, talvez você esteja pensando assim, eu estou lascado, né? Eu estou fora dessa esfera. Não, irmão. Se você está fazendo a autoanálise aí agora, e está sendo reprovado, já é um passo bom. Porque você já vai correr para Cristo. Para de correr para a sua autojustificação. Corre para Cristo. Fala, Senhor, eu preciso de ti. Porque se você se voltar e ficar assim com Cristo, a hora que alguém te pisar no pé, você vai exercitar misericórdia. A hora que alguém te provocar, você vai exercitar o perdão. Isso é o caminho da produção do vencedor. Não se preocupe em fazer, preocupe-se em viver. Deixa Cristo transformar você. E quando fala assim, lançai-o para fora. Fora do quê? Quando Cristo vier, ele virá numa esfera de glória. Envolto em glória. E nós vamos estar ali naquela glória. Eu quero ficar ali naquela esfera. Aqueles que não estiverem vestidos adequadamente, não vão poder estar naquela esfera. Vão ficar de fora. Não me pergunta onde é isso, que eu não sei, tá? Geograficamente, eu não sei. Mas vão estar de fora. Como dizia o irmão, vai estar na reunião de oração. 1000 anos orando. Eu só sei que eu quero estar naquela esfera. Vai ser tão bom ali que vai ter luz. E quem não estiver ali vai estar em trevas. Simples. Muitos irmãos não creem que essa pessoa aqui era um salvo. E falam, não, isso aqui não é um filho de Deus, isso aqui é um incrédulo, é um falso cristão, é alguém que foi lançado no inferno. Porque muitos não conseguem imaginar o Senhor sendo rigoroso nesse dia. Mas, irmãos, nós estaremos diante de um lugar chamado tribunal. Tribunal é um lugar de justiça. E o que vai prevalecer ali será a sua misericórdia. É interessante isso. Mas a misericórdia do Senhor vai depender do quanto você foi misericordioso também. Você percebe que o que você está fazendo agora vai determinar aquele dia a sentença? E aqui eu não estou falando de eternidade, tá, irmãos? Não estou falando disso. Então, quando a Bíblia fala em bodas, ela está falando de casamento, não é? Bodas do Cordeiro, bodas do Filho do Rei, é casamento. Falou em bodas, é casamento. E hoje nós sabemos que o Senhor está preparando para si o quê? Uma noiva. Somos nós, a igreja. E nós temos na Bíblia uma figura muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Gênesis 24, lá mostra Abraão, Isaac, Rebeca, Eliezer. Nós temos ali Abraão tipificando Deus Pai, que ele envia o seu servo Eliezer, que tipifica o Espírito,
Para quê? Para buscar uma esposa para si, que era Rebeca, que tipifica a igreja, mas para trazer para Isaac, que é o seu filho, que tipifica Cristo. Então nós temos Abraão, Deus, Eliezer, o Espírito, Rebeca, a igreja, e o Isaac, Cristo. Essas figuras é consenso, todo mundo concorda, ninguém discorda. Nós já ouvimos várias mensagens sobre essas figuras aí. Em Gênesis 22, olha que interessante, nós temos aqui Isaac sendo oferecido no Monte Moriá, que tipifica Cristo sendo oferecido no Calvário. Em Gênesis 23, nós temos a morte de Sara, era a esposa de Abraão, que tipifica a nação de Israel, que foi colocada de lado temporariamente. E em Gênesis 24, nós temos aqui Eliezer, que parte em busca da noiva para Isaac, ou seja, o Espírito Santo buscando a noiva, preparando a noiva para Cristo. Figuras do Gênesis 22, 23 e 24. Essa sequência está perfeitamente dentro da realidade do Novo Testamento. Onde você vê Cristo dando a sua vida, Israel sendo deixado de lado, e Cristo levantando um novo vaso, que é a igreja. Desde o dia de Pentecostes, o Senhor está bordando a sua noiva. E lá em Gênesis 24, versículo 22, você vê assim, ó. Tendo os camelos acabado de beber, eu não vou ler o capítulo todo não, tá, irmãos? Podem ler em casa, tá? Ele é extenso. Vou ler alguns versículos. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela que era de Rebeca, do peso de 10 ciclos de ouro. Só isso. Quando esse Eliezer chega ali na fonte, ele faz uma oração, a Rebeca chega e tal, e ele vê o que ela faz, ele pega ali um pendente, coloca no nariz dela, isso está no versículo 47, coloca 10 ciclos de ouro no braço dela e tal. Você vê aqui, esse pendente significa a submissão. Já pôs uma argola no nariz de um boi? Você já viu o boi bravo? Você coloca uma argola nele aqui, você leva ele para onde quiser, não leva? Ele pode ser bravo o que for, mas na hora que você põe uma argola aqui, ele fica mansinho. Quando você olha lá no versículo 47, o pendente foi colocado em Rebeca no seu nariz. E aqui você vê o Senhor nos levando a uma submissão. Ou seja, o nariz é o lugar onde controla a nossa respiração, onde controla o quê? A nossa vida. Nós aqui estamos sendo governados pelo Espírito, que era o Eliezer. Então, não há nenhuma dificuldade desses símbolos de Eliezer, Abraão, Isaac, Rebeca. Mas tem uma outra figura aqui, que é o que eu quero abordar com vocês hoje, que é pouco falada e poucos percebem aqui. Que é o quê? Os camelos. Aqui tem Abraão, Eliezer, Isaac, Sara, mas também tem os camelos. Dez camelos de Abraão foram enviados. 10 camelos de Abraão. Você olha no capítulo 24 de Gênesis, há 5 referências aos camelos. Versículo 10, o 11, o 20, o 61 e o 64. Essas 5 referências dão para nós as seguintes considerações. Primeiro, Abraão é o dono dos camelos. Abraão é quem envia os camelos. Eliezer é quem controla os camelos. Rebeca é quem dá de beber aos camelos. E é Rebeca que deve montar nos camelos. E o que significa esses camelos? Os camelos são a carruagem divina para te conduzir para Cristo. Em sua sabedoria, Deus enviou alguns camelos no nosso viver. É o transporte espiritual que Deus utiliza para te levar para Isaac. O homem natural não aceita muito isso. E o que seriam os camelos? Seriam as tribulações, as dificuldades, as provas, as lutas que você enfrenta. Tudo o que acontece no seu viver hoje visa uma coisa: te adornar e te levar para Cristo. André mesmo? É. Essa foi uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a reunir no Viver da Igreja.
Falava, esse povo gosta demais de sofrer. Sofrimento é para isso? É. É para bordar uma veste adequada. E nós paramos de falar nisso. Esses camelos são símbolo dessas provas diárias. Não precisa ler, vou ler rapidinho alguns versículos. Romanos 5,3 fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Atos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Alguns versículos que mostram que as dificuldades, as provas, as tribulações nos levam para Cristo. E aqui o último fala, receberá a coroa da vida. Não é a salvação, é o galardão. A coroa aqui é para reino. Não tem nada a ver com eternidade. É para galardão. Então, o Senhor levanta no nosso dia a dia hoje, irmãos, alguns camelos para nos conduzir para o Isaac. O versículo 24, versículo 10, lá de Gênesis 24:10, fala assim, tomou o Senhor 10 dos camelos, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. De quem que eram os camelos? Do seu senhor. Quem é esse servo? Eliezer. Quem é o seu senhor? Abraão. De quem que são os camelos? De Abraão. Abraão é a figura de Deus. Então, os camelos, eles vêm da parte de Deus. As tribulações, as provas, vêm com a permissão de Deus. E o que seriam esses camelos hoje? A tentação, a perseguição, a natureza fraca, a falsa acusação, a preocupação, necessidade material, dependência dos outros, rejeição da família, fracasso na família, fracasso na obra do Senhor, falta de reconhecimento, ingratidão, o abandono, a desilusão. Tudo isso são camelos no seu viver, tá, irmãos? Mas nada disso deve tirar de nós o coração de misericórdia do Pai. Lembre-se, tudo que você está vivendo hoje de tribulação, tem o Senhor por trás. Ah, isso é coisa do diabo. Quem é o Senhor dos camelos é o Pai. Tem o propósito dele nisso aí. Para quê, André? Para me fazer sofrer? Não, nós acabei de ler para os irmãos um monte de versículo. Para te levar para Cristo. Lembre-se de uma coisa. Eu li o 10, 24:10. 24:11 fala assim. Eliezer aqui com os camelos. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar as águas. Quem que faz o camelo ajoelhar? Eliezer. Lembre-se que as suas tribulações são governadas pelo Espírito Santo. Tudo que você está sofrendo aí tem o controle do Espírito Santo. Todas as tribulações da sua vida têm o controle. Quem controla os camelos? O Eliezer. Quem controla as suas tribulações, as suas provações? O Espírito. Está tudo sob o controle do Espírito. Todas as dificuldades, irmãos, que nós passamos, são ordenadas, são medidas e são governadas pelo Espírito Santo. Porque Deus disciplina quem ama. As coisas não chegam na sua vida por acaso. Tá? Nós tivemos aí pandemia, né? 2020, 2021, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de saúde, perda de perspectiva, perda de um monte de coisa. Ah, minha vida virou a culpa da pandemia.
Irmão, está tudo debaixo do governo do Espírito. Tudo tem propósito. É o nosso crescimento. É a abordagem dessa veste para nos levar para o Isaac. Você não está entregue à própria sorte, tá? Não se esqueça disso. Você não está entregue à própria sorte. Gênesis 24, 19 e o 20, fala assim, acabando ela de dar a beber, disse, a Rebeca estava dando de beber aos camelos, ela deu de beber ao Eliezer, aí ela disse assim, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Eu já compartilhei isso com os irmãos uma vez. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? Ele bebe em torno de 15 minutos, 130 litros. Um camelo. Você já imaginou você, uma mulher, dando de beber, matando a sede de 10 camelos? Mais de 1.300 litros de água. A Rebeca teve que descer, puxar, botar no coxo, desce, puxa, bota no coxo, desce. Quantas viagens ela não fez? Dar de beber aos camelos significa aceitá-los. É você aceitar o que está vindo sobre você para não entrar em murmuração. Você olha o povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para a nova terra, para a boa terra, eles fizeram uma peregrinação no deserto, que é o que nós estamos fazendo hoje. E o que acontecia sobre eles? Provas, 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 provas. E o que acontecia? Só murmuração, só reclamação, só isso, só aquilo. Aí o Senhor punia aqui, punia ali, abria a terra, engolia alguns, abria até, vinha uma serpente ali, vinha um fogo do céu. Por quê? Porque quando vinham as provas, o que o povo fazia? Murmurava. Mas aqui você vê Rebeca dando de beber aos camelos. Nós precisamos olhar as situações com o olhar de Deus. Senhor, se isso veio, tem misericórdia. Se o Senhor permitiu isso na minha vida, tem misericórdia. Me ajuda. Vai dar de beber para os camelos. Se o Senhor permitiu isso, é porque o Senhor está querendo me levar para o Isaac. Eu preciso aprender aí. E o número de camelos é enviado exatamente certinho para cada um de nós. Tá? No caso de Rebeca aqui foram 10. Para mim pode ser 1, pode ser 15, 8. O Senhor sabe a medida, irmãos, para cada um de nós. Melhor coisa, quando a gente é colocado em prova, é depender da graça e da misericórdia de Deus. É a melhor coisa. Senhor, eis-me aqui. Borda, trabalha. Eu estou aqui, estou à tua disposição. Se eu não entrar por esse caminho, irmãos, eu vou entrar para o caminho da murmuração, do descontentamento. Ô, irmão, como é que você está? Não está fácil não, irmão. Só prova, ó. Está difícil a vida. Aí vem alguém e fala, irmão, estou com dificuldade. Não, irmão, eu também estou. Eu estou numa tribulação danada. Eu que estou precisando de orar. Ora para mim, não vou orar para você não. Estou mal. E se essa tribulação ficar até o dia que o senhor voltar, eu vou ficar assim? Ou só o dia que o dinheiro entrar na conta que eu vou ficar bem? O dia que a saúde física voltar é que eu vou ficar bem? E se eu nunca mais tiver saúde física? E se eu ficar enfermo até o senhor voltar? E aí? Irmão, nós precisamos ver essas coisas, que isso é prático. Que o Senhor nos ajude a dar de beber para essas situações. Fala, Senhor, então, isso veio, Senhor, me ajuda a enfrentar isso no Espírito. O versículo 61 de Gênesis 24. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Interessante, a Rebeca descia aquele balde várias vezes ali no canto, lá no poço, várias vezes ela desceu ali. Indica que ela aceitou aquela situação. Ela teve um coração diante daquela situação. Ela teve um coração adequado diante de uma situação. Ela devia virar para ela, não, você me ajuda aqui, ué. Vem cá me ajudar, 10 camelos, não é fácil não. Vem cá, Eliezer, vem cá, me ajuda aqui. Falou nada. Ela aceitou aquilo e foi lá 1, 2, e sabe lá quantas vezes. Isso indica um coração adequado diante de uma situação difícil. Como é que é o nosso coração diante de uma situação difícil?
É de xingar tudo e chutar tudo. Não, não entra ali não, que ele está nervoso. Tem irmão que liga, irmão, você me desculpa que eu estava nervoso aquele dia, falei um monte de bobagem para você. Não, tá perdoado, irmão. Mas e quando eu estiver nervoso, vou fazer de novo? Vou chutar tudo, quebrar tudo? Ah, irmão, e tem gente que justifica ainda, eu estava nervoso. Quer dizer que se eu estiver nervoso, eu posso xingar, ir para carne, quebrar tudo, te ofender, falar um monte? Como é que eu encaro isso na hora da prova, irmãos? Como é que é meu testemunho nessa hora? Não é aqui, não. Aqui está todo mundo sentado, palavra de Deus no colo, aqui é bom. Mas é lá, é no dia a dia, no serviço, é ali, na hora. Chega a notícia para te tirar o chão. É ali que a vida de Deus tem que ser manifestada. Eu estou falando isso para vocês, para mim, tá? E aqui no versículo 61, você vê que pelo fato da Rebeca ter tido um coração adequado, o que ela faz? Ela monta nos camelos. Irmão, quem governa quem? Os camelos estão te dominando e te governando, ou você que montou neles e está governando os camelos? As tribulações estão acabando com você, ou está tudo sob controle? Você tem o controle da circunstância ou já perdeu o rumo de tudo? Rebeca montou sobre os camelos. Por quê? Porque ela tinha um coração. Eu preciso, irmãos, ter esse coração na hora que a coisa estiver feia para o meu lado. Por isso que a gente ora, né? Irmãos, ora para mim, a situação está difícil. Aí a gente vê no grupo os irmãos pedindo oração. Por quê? Porque está debaixo de uma situação de doença, de uma situação de tribulação. Ora para mim. Esse é o coração adequado. Para que eu possa dominar sobre aquela, reinar sobre aquela circunstância. Se eu reino sobre essas tribulações hoje, irmão, o que eu vou estar lá naquele dia? Pronto para reinar. É simples. Se nós tivermos tal coração, nós vamos montar sobre as circunstâncias, tá? E a gente vai passar a controlá-las. A melhor maneira de aceitar isso, irmão, de passar a ter o controle, sabe qual é? É aceitar, é reconhecer que tudo isso vem com a soberania de Deus, com o controle e cuidado de Deus, com a misericórdia de Deus. Mesmo que você não esteja entendendo certas coisas agora, creia. Deus sabe. Creia. Deus sabe. Ah, não estou entendendo por quê. Não precisa entender, creia. Deus sabe. Deus sabe. Deus pode. Deus é. Se você está vendo que você está sofrendo, você acha que Deus não sabe? Sabe. Mas por que ele está deixando? Deus sabe. Na hora certa, a resposta vem. E Rebeca montou. E olha que interessante. O versículo aqui fala que ela montou o camelo. Seguiram o homem. Quem era o homem? Eliezer. Quem que Rebeca seguiu? O Espírito. Quem que nós temos que seguir hoje? O Espírito. Irmão, quando você está debaixo de tribulação, levanta uma poeira, não levanta uma poeira? Você fica louco, você esbugalha o olho assim, ó, o coração dispara, que você fala, não sei, agora acabou, agora não sei o que vai fazer. Você esquece do Espírito. Essa naturalmente é a reação às vezes. Precisa parar nessa hora e falar, Senhor, eu preciso seguir o Espírito. Aonde o Senhor quer me conduzir? E saiba você, sabe para onde que Ele quer te conduzir? Para Isaac. Quer te conduzir para Cristo. Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu. E eis que vinham camelos. Rebeca montou nos camelos e foi para Isaac. Onde é que estava Isaac? No campo. Hoje, irmãos, enquanto nós estamos a caminho do Senhor, o Senhor está intercedendo por cada um de nós à direita do Pai. Hoje, enquanto você está aqui nessa terra, sendo dirigido, né, sendo conduzido a Ele, saiba que Ele está intercedendo por você. E o 64, o versículo 64 fala, também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. Você sabe que hora que você vai descer do camelo? A hora que você vê Cristo.
É só então que nós vamos descer do camelo. É quando nós virmos Cristo. Nós precisamos ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor. Isso, por um lado, é na experiência do dia a dia, e isso, por um lado, é literalmente. Quando nós virmos o Senhor vindo em glória ali, nós vamos estar livres de toda angústia, prova, tribulação, necessidade. Irmãos, não existe forma da gente descer do camelo sem antes ver o Senhor. Você pode, quando muito, é trocar de camelo, mas você precisa ver o Senhor. E a Rebeca que levantou os olhos e viu Isaac. Nós temos que prosseguir até contemplar o Senhor. Tá? E quando isso acontecer, você vai lá no versículo 67 de Gênesis 24. Chegou no último versículo, né? Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Quando isso acontecer, serão iniciadas as bodas do Cordeiro. Quando você olhar Cristo, aí você vai abandonar toda a angústia, você vai ser revestido de um corpo incorruptível, e o Senhor vai te tomar e levar para a tenda. Você vai estar vestido adequadamente, e vai poder participar das bodas com o Senhor. Nesse dia, o nosso ataviamento terminará. Nós vamos estar vestidos adequadamente. Por isso que em Apocalipse 3, 18 e 19, nós temos uma palavra para a igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando a tribulação tiver, irmãos, isso é amor. Uma vez me falaram assim que tribulação é graça disfarçada. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Provas, tribulações, irmão, dor, sofrimento, isso é graça disfarçada. Eu falei, tem lógica. Tem lógica. Porque tudo me conduz para Cristo. Sem as vestes, ninguém pode permanecer ali nas bodas. Ninguém pode entrar ali nas bodas. E esse camelo enviado pelo Senhor tem o propósito de preparar a nossa roupa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê condições. 1 João 28, 1 João 2, 28. Nos dê condições disso aqui, ó. 1 João 2, 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Eu não quero naquele dia ficar mudo e nem envergonhado. Pelo contrário, conforme Lucas 21, 36, estar em pé na presença do Filho do Homem. O que eu amo na palavra são essas riquezas de símbolos, de sinais, de figuras. Se você ler Gênesis 24, é um homem que vai lá, pega uma mulher e conduz para o seu Senhor. Mas quando você vê as figuras do Pai, do Filho, da igreja, do Espírito, das tribulações, você vê que é justamente o que está acontecendo conosco hoje. O Senhor permitindo circunstâncias, tendo tudo debaixo do seu governo e da sua soberania, para nos levar para Cristo. E isso é o quê? É o amor de Deus, preparando a nossa veste, cuidando do nosso testemunho, para que a gente esteja aprovado diante dele naquele dia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agradeço a Ti pela palavra. Palavra tão rica de consolo e esperança.
Palavra do Senhor que nos instrui, que nos mostra a sua infinita misericórdia e graça, também nos mostra a sua justiça. Palavra que nos mostra o coração do Senhor. Palavra que nos prepara para vivermos hoje nessa era. Palavra essa que nos traz a luz adequada para o nosso andar. Palavra que nos faz voltar a Ti com o coração contrito. Palavra que trabalha em nós essa vida de Deus. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nos ajuda a prosseguir na nossa carreira e na nossa jornada. O Senhor possa nos despertar. O Senhor possa abrir os nossos olhos. Tira de nós toda a incredulidade, toda a dureza de coração. Essa roupa está disponível para nós. Mas existe um preço, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar nessa realidade. O Senhor possa nos ajudar a viver nessa realidade de pagar esse preço. O preço da oração, o preço da leitura da palavra, o preço de comungar com os irmãos, o preço de rejeitar as coisas do mundo. Senhor, o preço de confessar os nossos pecados, o preço de buscar a Tua presença, o preço de amar a Tua vinda. Senhor, trabalha em nós a Tua misericórdia, para que também sejamos misericordiosos. Que o nosso viver não seja carnal, seja um viver espiritual. Um viver que dá alegria para o seu coração. Um viver que seja luz nesse mundo. Quando os outros olharem para nós, possa ver Cristo. Quando a gente estiver passando por tribulação, a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque o Senhor está perto. Que isso seja real para nós. Pedimos perdão pelos nossos erros e pecados. Se temos falhado nessa questão, nos perdoe. Se nós temos dado um mau testemunho, nos perdoe. Trabalhe em nós cada vez mais essa realidade, para que o nosso testemunho seja vivo, um testemunho de Cristo. Senhor, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Como anelamos esse dia, que iremos ver o Senhor, e o Senhor vai nos consolar. Obrigado, Pai. Amém. Jesus é o Senhor.